Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos examinando o capítulo 4 desta terceira parte, Lei de Reprodução. No vídeo anterior, nós iniciamos o estudo do item Casamento e Celibato. Naquele vídeo, tratamos do tema casamento. Neste vídeo, vamos tratar alguma coisa a respeito de celibato, prosseguindo no estudo deste mesmo item, casamento e celibato. Allan Kardec apresenta duas perguntas sobre o tema aos espíritos superiores e faz um comentário. A primeira pergunta a respeito de celibato, a de número 698, é a seguinte: o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Eu vou repetir esta pergunta. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Essa questão ela é muito interessante. Por que desagrada a Deus? Naturalmente, quando é feito por motivos egoístas. Mantém o celibato voluntário, mas por razões egoístas. Aí sim há um desajuste íntimo que a consciência nossa, que é a presença de Deus em nós, vai nos julgar por causa da intenção, demonstrando ao próximo que estamos a serviço de uma causa nobre, quando na verdade os nossos motivos são egoístas. Olha o problema que às vezes acontecem. A pergunta 699 é a seguinte: da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? É a resposta. Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, para avaliar determinadas escolhas, determinados caminhos que a humanidade adota, as pessoas, os indivíduos, adotam ao longo da trajetória de uma encarnação, vai estar muito assentada em cima desta intenção. Se a intenção é egoísta, ou é por orgulho, ou é por vaidade, aí não há mérito. Seremos julgados pela nossa consciência, porque a consciência é a representação de Deus em nós, e nós ali sabemos a verdade. Seremos julgados após concluída a encarnação, tomamos aquela decisão por egoísmo, por orgulho, por vaidade. Isso vai nos pesar profundamente. Agora, quando se faz isso, quando a intenção é a renúncia para praticar o bem, a intenção
está no sentido de vencer os impulsos egoístas, de orgulho, de vaidade, dando vez aos impulsos nobres do espírito provenientes da renúncia, da resignação, da coragem, da fé e da determinação. Nós vemos exemplos extraordinários na história da humanidade. Um desses exemplos, naturalmente, é bem conhecido, de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, depois que ele se encontra com Jesus, ele se volta total e completamente à causa do Evangelho. Quando ele trata desse assunto do celibato com os companheiros da igreja de Corinto, nós vamos encontrar isso na primeira carta que ele escreve aos cristãos de Corinto. Vamos ver na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 7 e 8, quando ele trata do assunto. Olha só. Por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo? Ele era celibatário, ele está falando disso. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Aí ele prossegue: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficassem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. É claro que ele está tratando aqui com os companheiros da igreja, os cristãos, que então, ao não se casar, ao escolher uma vida celibatária, para melhor dedicar-se à causa do trabalho e da divulgação do Evangelho. Naquela época, diferente de hoje, talvez as condições fossem mais adequadas pela recomendação de Paulo, porque as pessoas precisavam se deslocar de uma cidade para outra para levar o Evangelho, atender as igrejas. E isso demandava realmente muito tempo. E se a pessoa que fosse se dedicar a essa tarefa estivesse casada com filhos, seria mais difícil. Teria que se localizar apenas na sua própria igreja, na sua própria cidade. Esse seria mais ou menos o contexto em que Paulo recomenda o celibato para quem for realmente se dedicar à causa da divulgação do Evangelho. O Espírito Emmanuel, ele traz essa discussão neste livro aqui. Vida e Sexo. Está no capítulo 23, que trata de abstinência e celibato. Ele traz algumas observações, olha só o que ele fala. A abstinência em matéria de sexo e celibato, na vida de relação, pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais: a daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço no curso de determinada reencarnação, e a daqueles outros que se veem forçados a adotá-la por força de inibições diversas. Então ele traz duas situações. Ou a pessoa se programa na própria encarnação, ou antes de reencarnar, faz um planejamento de vida celibatária para se dedicar à causa do bem, em qualquer campo das relações humanas,
ou a pessoa, por alguma razão, reencarna com impossibilidades físicas ou psíquicas ou de outra natureza que a impedem de ter relações sexuais e de ter uma vida de casado. Então, são duas posições, uma que se escolhe voluntariamente e a outra que há inibições próprias. E há uma terceira, quando se faz isso por egoísmo. Ele prossegue comentando: indubitavelmente, os que consigam abster-se da comunhão afetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se aterem ao conforto de uma existência a dois, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, é certo que traçam a si mesmos escaladas mais rápidas aos cimos do aperfeiçoamento. Veja a motivação de uma escolha de vida celibatária para se dedicar ao bem do próximo. E isto faz com que escaladas mais rápidas aos cimos do aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento moral, vencendo os impulsos dos instintos animalizados tão fortes ainda na humanidade. E ele faz mais um comentário dentro deste contexto de duas escolhas, aquela que é feita voluntariamente, por programação de vida, ou aquela outra que há uma inibição própria que a impedem de casar-se. Então ele comenta, esclarecendo bem essa questão. Agindo assim, por amor, doando o corpo a serviço dos semelhantes e, por esse modo, amparando os irmãos em humanidade, através de variadas maneiras, convertem a existência sem ligações sexuais em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos, os de natureza espiritual. E, em concomitância com os que elegem conscientemente esse tipo de experiência, impondo-se duros regimes de vivência pessoal, encontramos aqueles outros, os que já renasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual, atendendo a inibições irreversíveis ou a processos de inversão, pelos quais sanam erros do pretérito, ou se recolhem a pesadas disciplinas que lhes facilitem a desincumbência de compromissos determinados em assuntos do espírito. Então veja que tudo gira em torno ou dos resgates de erros cometidos no passado que lhe causam inibição, que forçam a superar impulsos que já nos levaram a erros clamorosos, ou aquelas outras pessoas que se dedicam ao bem. Sempre isso direcionado para a evolução espiritual, para a superação da supremacia da matéria sobre o espírito. Vencer esses arrastamentos para as conquistas espirituais. Então veja que o tema celibato, ela está dentro de um contexto muito grandioso e que requer de nós muita atenção e avaliação sincera. Isso somente pode determinar a própria pessoa. Finalmente, Allan Kardec, ele faz um comentário, mais ou menos dentro disso que nós já apontamos. Olha só. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei.
Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Aí está. É preciso muita atenção nessas escolhas para que a nossa encarnação seja a mais proveitosa possível na conquista do desenvolvimento moral. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda neste capítulo 4, Lei de Reprodução, com o tema poligamia. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.